Nesse vídeo vamos discutir o que é inteligência artificial, como nasce esse campo e como se relaciona com a ciência de dados. A definição de inteligência artificial é bastante ampla e contempla diversas áreas como computação, psicologia, biologia e lógica. Nesse vídeo vamos passar brevemente pela história da inteligência artificial e focar em uma de suas sub-áreas que mais nos interessa, o aprendizado de máquina. O primeiro registro que temos da ideia de inteligência artificial vem da Grécia Antiga, com o filósofo Aristóteles, que era professor do Alexandre o Grande, o rei da Macedônia. Aristóteles tinha uma grande preocupação com a qualidade de vida dos escravos daquela época, e por isso idealizou a construção de autômatos inteligentes, que seriam uma espécie de robôs capazes de substituir os escravos nos afazeres, poupando-os assim do sofrimento que passavam. Depois disso, houve bastante discussão sobre inteligências capazes de aprender como um humano, o que fica evidenciado pelos inúmeros filmes que abordam o tema em Hollywood. A definição moderna de inteligência artificial surge numa conferência em 1956 no campus de Dartmouth College pelo professor John McCarthy da Universidade de Stanford. McCarthy reuniu diversos temas como simulação de linguagem natural, redes neurais e aprendizado de máquina em um grande campo que era a inteligência artificial, cuja definição naquele momento era a ciência e engenharia capaz de produzir máquinas inteligentes. A conferência marca o primeiro verão da inteligência artificial, e aqueles que participaram do evento se tornaram os líderes na pesquisa sobre o tema por décadas. Naquela época, muita atenção foi dada ao tema pela mídia, atraindo com isso investimentos de diversas empresas e universidades. Muitos acreditavam que as máquinas, tão inteligentes quanto um ser humano, existiriam em não mais do que uma única geração. Alguns anos depois, começaram a perceber que a tarefa seria muito mais complexa do que esperavam, e ficou claro que eles haviam subestimado grosseiramente as dificuldades dessa empreitada. Consequentemente, os investimentos na área pararam e a inteligência artificial entrou em seu primeiro inverno. Até que em 1964 foi desenvolvido no MIT o primeiro chatbot, fazendo com que a mídia voltasse a prestar atenção na área e trazendo novamente a inteligência artificial a um novo verão. Na época, haviam várias empresas, até mesmo governos como os japoneses, passaram a investir muitos recursos na área. Contudo, no início da década de 80, houve uma nova onda de frustrações e desapontamentos com os resultados das pesquisas, causando novamente uma desaceleração nos investimentos e fazendo com que a inteligência artificial entrasse no seu segundo inverno. Esse inverno durou até 1997, quando a IBM lançou o Deep Blue, um poderoso algoritmo que era capaz de jogar xadrez sem uma supervisão direta. O Deep Blue venceu uma série de partidas contra o então campeão mundial Garry Kasparov, considerado por muitos o maior enxadrista de todos os tempos, num evento visto por milhões de pessoas. Apesar do Deep Blue não se encaixar nas nossas definições mais recentes de inteligência artificial, uma vez que ele é basicamente uma máquina que testa milhões de jogadas por segundo e escolhe a de maior pontuação, ao invés de pensar na melhor estratégia. Sua criação serviu para dar um novo impulso nas pesquisas e investimentos na área, trazendo a inteligência artificial para um novo verão que dura até os dias atuais e não parece que irá diminuir como nas outras vezes. Os avanços se tornaram muito rápidos depois de 2011, quando o IBM Watson venceu um famoso jogo inglês de perguntas e respostas, e com assistentes pessoais Siri do iPhone, e continuaram acelerando especialmente após 2014. Vamos tentar entender os motivos dessa aceleração. Afinal, o que aconteceu nos últimos 10 anos que possibilitou um crescimento tão rápido na inteligência artificial? Para responder essa pergunta, precisamos primeiro entender os insumos da inteligência artificial, o poder computacional e os dados. Dizer que os dados são um novo petróleo não é apenas um meme da internet. As pequenas e as grandes empresas, todas que querem continuar crescendo nesse novo mundo, precisam colocar os dados como protagonista, seja para analisar seus históricos e planejar seu futuro, ou criar modelos de negócios completamente novos e ajudar seus consumidores. A quantidade disponível de dados cresce exponencialmente, ao ponto de termos precisado criar uma nova ferramenta para lidar com essa quantidade, chamada Big Data. O Big Data significa basicamente que nossas tabelas de dados não cabem mais em uma única máquina e precisam ser divididas em diversos servidores espalhados capazes de armazenar esse volume de dados. Até 1999, foram produzidos 1.5 exabytes de dados no mundo. Até 2002, esse valor subiu para 5 exabytes. Depois, 161 até 2006, 1.227 até 2010 e até 2012 já havíamos produzido 2.837 exabytes de dados. Agora, já entendemos a enorme quantidade de dados disponível e a sua importância para a inteligência artificial, mas esses dados já existiam em grande quantidade mesmo antes da década passada. Então, não foi apenas isso que influenciou o boom da inteligência artificial. Vamos entender como o poder computacional também permitiu o crescimento da área. O aumento explosivo do poder computacional nos últimos anos foi o grande responsável pelo boom da inteligência artificial.
Uma das bases da inteligência artificial é o aprendizado de máquina, que veremos com mais detalhes no próximo vídeo. E para fazermos as máquinas aprenderem, são necessárias centenas de milhões de cálculos. As máquinas que suportam operações dessas dimensões, dessa quantidade, não estavam disponíveis até pouco tempo atrás. Um processador comum de um computador consegue fazer milhões de cálculos complexos, mas ele não foi construído para executar muitas operações ao mesmo tempo. É como se ele tivesse uma única fila para realizar operações complexas, ao passo que os cálculos de inteligência artificial são realizados em milhões de filas paralelas que executam operações simples. O problema é que são necessários investimentos bilionários em pesquisas para construir processadores capazes de realizar as operações necessárias para a inteligência artificial. E como vimos anteriormente, a comunidade estava desiludida em relação à inteligência artificial. Mas havia outro mercado que estava crescendo muito forte e que utilizava os mesmos equipamentos necessários para os cálculos de inteligência artificial, o mercado de games. O mercado de jogos eletrônicos já é maior do que o mercado de filmes e música juntos, movimentando bilhões de dólares todos os anos. A inteligência artificial conseguiu tirar proveito dos grandes investimentos feitos no mercado de jogos após os pesquisadores perceberem que os cálculos que uma máquina faz para plotar uma imagem em 3D super realista eram muito parecidos com os cálculos que os algoritmos de inteligência artificial precisavam fazer para a máquina aprender. A partir disso, por volta de 2012, os cientistas começaram a aproveitar esses processadores de jogos para os seus cálculos. E em 2014, isso já era fácil bastante para que as soluções de inteligência artificial fizessem parte do dia a dia das empresas. Daí vem a grande popularidade da inteligência artificial nos últimos anos, e consequentemente do cientista de dados, que é o profissional que cria esses algoritmos dentro das organizações. Inteligência artificial é então o uso desses algoritmos que são capazes de aprender através dos dados, podendo assim planejar melhor o futuro, tomar decisões e até mesmo ser criativo. No próximo vídeo vamos entender um pouco melhor como as máquinas aprendem. Até lá!